Cara, o Mancini falou aí, soltou os cachorros, né, depois do derby, mas o Neto falou também, e falou aí do Flaco Lopes. Tá impressionado com o Flaco Lopes, hein? Você vai ver tudo aí que eles falaram, especialmente que o Neto falou, mas antes vai deixar o seu like e vai também mandar o seu comentário aí se você concorda ou não com o Neto. Olha só o que o Neto falou do Flaco Lopes e do Palmeiras. Nossa. O que ele se abdicou de ser volante, veio como zagueiro. Que jogador que veio do Cuiabá, meu irmão. Que jogadorzaço que é esse Ranieri, meu irmão. Não é porque ele tirou o gol, o terceiro gol do Palmeiras, não. É também por isso, mas o jogador, ele incorporou o que é o Corinthians seletivo. Ele jogou ontem, basicamente, como um terceiro zagueiro, fazendo essa função. Verdade. E aí... Ele salvou o Caetano, que era o terceiro zagueiro. Salvou o Caetano, que foi muito mal, jogando ali pela lateral esquerda, como terceiro zagueiro. O Caetano foi muito mal. E deixou o Fausto Vera sozinho ali pra marcar, só que o Fausto Vera não consegue marcar ninguém, né? Fausto Vera, com todo respeito, o que joga o Ranieri é um negócio absurdo. Eu acho que, sabe o que tem? Esse gol aí pra vocês foi de ombro, mas é gol. É o sexto gol dele consecutivo do Flaco Lopes, né? Quinto gol no Paulista. Sexto gol no Paulista. Ele fez o gol de ombro. Ô Gustavo Henrique, essa bola é sua. Ô Félix Torres, meu irmão, você tem que brigar com ele, velho. Você não ganha uma bola de cabeça, zagueirão. Falei que o Corinthians tinha problema na bola aérea. Esse gol aí, ó, eu não, se puder mostrar depois aí, meus advogados tá aqui da Band. Mostra os dois ali fazendo. O Herói tá feliz ou não? Sabe que eles estão com o processo pra defender eu? Olha lá o Herói. O Herói tá feliz ou não? Olha lá, estudo com o notebook. Olha lá, os dois advogados meus. Aí, ó. Olha lá. Ó, calma, vai dar tudo certo. Não se desespere, vocês dois. Tropa de choque tá aí. Tropa de choque tá aí. Eu pensei que era oficial de justiça a hora que entrou. Ou alguma polícia. Tropa de choque. É dupla de choque. Grande herói. E vai ser o novo presidente do Corinthians. Novo não, vice-presidente. Presidente sou eu. Mostra o lance de novo do gol do Flaco Lopes, que a bola é sua, o Félix Torres. A bola é sua, Gustavo. Dois zagueiros, nenhum vai na bola, ó, Veloso, ó. Ó, Gustavo vai, sobe e não passa. Aí com o ombro, o Flaco Lopes faz o gol. Com o ombro. E aí, o Félix Torres não adianta. Ó, agora dá pra ver perfeito, ó. Ó, ó. Veloso. Onde tá o erro aí pra você? Eles esperaram, né? O Flaco veio de trás. Esse negócio de marcar por zona, é por isso que eu não gosto. E eu não gosto também. Por isso que eu não gosto. Você vê a impulsão do Flaco, é muito maior, porque muito ele vem na passada. Marca mano a mano, cara. Vai lá, homem da bola. Companheiro dele. Ele vem na passada e o cara tá parado, e aí a impulsão ele ganha. E aí faz o gol. Esse gol e aí... de ombro, hein? Olha lá, ele vem na passada, ele salta muito mais. Ele não cabeceia. Pode esquecer, ó. Ele pode soltar a bola. Pode soltar. Ele não cabeceia, ó. Ó. A bola bate no ombro direito dele, ó. Na curva, pega no ombro e a bola vai no gol. Souza. Pra mim também não gosto dessa marcação. Quem é aquele na frente ali? O da frente é o Naves. Não, é o 13. Do Corinthians? Do Angilete. O Henrique. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é alto. Não, o Gustavo Henrique falhou nesse gol, ó. Olha a impulsão dele. Ó. Pode soltar, vai soltando devagar, ó. Ó, subiu um pouquinho, ó. Olha, Gilete. Os dois subiram um pouco. E o Félix Torres mal pra caramba também. Souza, rapidinho, Sereto. Pra mim, o Gustavo Henrique falha na marcação. Eu não gosto dessa marcação por zona. Marcação, você tem que marcar o alto, marca o mais alto e vai até o final. Explica que é marcação por zona, porque muita gente às vezes não sabe o que é isso. Zona você, o treinador marca o espaço. Define o espaço onde você vai marcar, onde a bola entrar, você é responsável por essa bola. Tipo assim, ó, você tem aqui os três aqui, vai aqui, ninguém sai na bola. Eu gosto de marcação individual. Quando a marcação é em zona assim, quem vem de trás na velocidade leva vantagem. Em zona, quem vem de trás é uma facilidade mesmo, você tem toda a razão. Então levou vantagem assim. E leva uma baita vantagem, predominantemente falando. Leva sempre vantagem. Levou de novo aí, né? Pra você, Seretinho, o que você viu de erro aí? Eu acho o seguinte, todo jogo do Corinthians contra o Palmeiras, o Corinthians toma um gol do Palmeiras de bola parada, é inacreditável. E olha que o Rafael Veiga não estava jogando ontem, hein? Meu Deus. Porque se estivesse jogando ontem, desculpa. Todo jogo toma um gol. Se o Gomes joga o Rafael Veiga, o Corinthians não empata o jogo. É incrível. A verdade é essa, mas empatou. E aí veio a força da torcida. Que ela diminua a velocidade, ele sabia onde a bola ia cair. Então você tem que adiantar um pouquinho. A gente sai de cabeça, pô. Não, mas a bola encobre ele. Se ele sai, a bola encobre ele. Mas se ele tivesse um pouquinho mais pra olha a altura frente, que a bola vai, ó. Se ele dá o passo, ela ia bater no chão antes dele chegar. Ela ia passar por cima dele. Eu falo assim, Veloso, essa bola aí tava na defesa do Corinthians, do Palmeiras. O Palmeiras quebra. O goleiro tem que estar um pouquinho adiantado, né? Quebrou essa bola, né? Foi o Everton. Tinha que estar um pouquinho adiantado, né?
Então a bola diminui a velocidade Se posiciona dela. de uma maneira diferente. Diferente. Ele tá na meia-lua. Se ele tá um pouquinho para frente mais, Então, de cabeça. aos críticos do Cássio, que tá tudo bem. Não tem problema nenhum ser crítico ao Cássio. Eu sou defensor dele. E pra mim foi o pior jogo dele com a camisa do Corinthians. Desde quando chegou. Em todos os sentidos. Só que é o seguinte, se ele não faz a defesa do Hendrick, que tava 1-0, e se ele não tira essa bola e é expulso, o Palmeiras metia o terceiro gol. Então, ele foi muito mais... a verdade, eles usam uma palavra, ele foi muito inteligente em relação a isso. É óbvio que ele machucou, mas ele tirou o gol do Rony, que já estava em velocidade. Vai dar M. Eu não poderia prever o que aconteceu, obviamente. Ninguém poderia prever, certo? Mas me parece que esse modo soberbo precisa ser reajustado pela comissão técnica. Esse modo de que você não consegue matar um jogo é o mesmo modo que te faz tremer quando você vai bater pênalti. E isso está entrando para o campo. E aí a responsabilidade é do Abel e da direção. É responsabilidade do seu Anderson Barros. E mais ainda, Palmeiras está de folga hoje e amanhã. Você entende como isso soa para quem está vendo o jogo, para quem foi até Barueri, que é um inferno chegar lá, num dia em que caiu o mundo, dilúvio. Isso soa um desdém, isso soa para o externo. Para o externo soa uma coisa assim, só mais um jogo, empatamos e tudo bem. Então tem coisas que você precisa mostrar que são diferentes. Eu tenho como informação que a Viola vai cantar. Vai cantar. Já cantou no vestiário ontem. Entendeu? Já cantou. Mas vai cantar mais. Mas só que você tem que mostrar isso. Então, esse comportamento blasé, esse comportamento... tá acabando, 2-0. Olha o Corinthians, o treinador acabou de chegar. 3 estreias durante o jogo. Foram 3 ou foram 2? Mateuzinho e Pedro Henrique, mais alguma? Não. Sim, 2 estreias durante o jogo. Como um time pode ganhar do Palmeiras, deste Palmeiras, tendo um trabalho tão incipiente no início? Né? Jogadores que não haviam jogado. Sabe, você começa a pôr em campo e o diagnóstico é muito claro. O Palmeiras largou o jogo. Outra coisa que é fundamental. Quando o Palmeiras... Ontem só não tinha o Veiga e o Mike. Vamos dizer, 2 caras. Tá muito claro que o Palmeiras precisa melhorar o nível do elenco. Tá muito claro. Porque nessas horas, se você tira o Hendrick e põe um outro cara que possa fazer a diferença, você mantém o nível do jogo. Então, tirando a questão da anímica, que parece para mim fundamental, né, você precisa olhar para esse elenco, porque você vai ter pênalti para disputar durante a temporada, o Palmeiras vai estar brigando, estar brigando é igual atendente, vai buscar títulos importantes, eu não tenho dúvida disso. Olha o padrão do time até os 80 minutos. É um padrão excelente, é um padrão bom, é um padrão que joga, que dificilmente perde. O Palmeiras está invicto a 12 jogos. São questões que estão envolvidas diante de uma desconexão de quem não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, cara. Eu não sei qual que é a nossa ordem. Pra mim. Eu peço desculpas. Não sei se a gente tem por personagem ou por... Você tentou fazer por time e eu não falei do Corinthians. Depois vou falar. Mas isso que o Massini falou, para quem estava assistindo o jogo lá, é muito evidente, porque tem, claro, um relaxamento, para não falar soberba do Palmeiras, é verdade. Mas ontem também acho que o Abel mexeu mal e, como eu sempre falo, mexe bem quem escala mal. Mexeu bem o Antônio Oliveira. O Corinthians entrou em campo mal escalado e quando parecia que o jogo havia acabado, 2-0 para o adversário, ele mexeu bem a ponto de o Corinthians no final do jogo, ainda com 11, mas depois com 10, depois com 9 na linha, ter feito mais do que tinha feito até então. Né? Não é só um relaxamento, porque ele colocou a bolinha na bolinha, quadradinho no quadradinho, abriu um jogador na direita que tem a perna esquerda, que foi o caso do Mosquito, e o Corinthians se ajustou um pouquinho. Claro que eu não estou dizendo que o Corinthians jogou melhor, não é isso. Mas eu acho que o técnico do Corinthians, que falou isso na coletiva mesmo, como disse o Massini,
que o adversário abdicou, parecia que ele usou o parecer, ele não afirmou, né? Parecia que o adversário havia abdicado de jogar cedo, ele arriscou. Pô, então se eles abdicaram de jogar, vamos tentar. Significava que ia conseguir? Não, mas ele... perdido por um, acho que ele pensou, perdido por 1000, e nem sei se isso tem muito a ver com o clássico também, porque tomar uma goleada na estreia dele num clássico não seria uma grande coisa. Mas ele fez isso. Mas acho que ontem o Palmeiras, diferentemente dos últimos muitos clássicos em que o Palmeiras foi superior ao Corinthians, essa palavra desdém, ela cabe. Porque em outras vezes o Palmeiras não desdenhou do Corinthians. Ontem desdenhou. Inclusive na base, quando o Palmeiras ganhou lá e o Hendrick fez questão de respeitar o lugar onde estava. Então, fala. Cara, essa é uma lição que precisa ser aprendida agora. Porque senão o Palmeiras pode entrar no modo Mengão, sabe? Como diria Mauro César, no modo banana. E esse modo banana você acha que vai ganhar o jogo sem suar. Sem correr, entendeu? Sobre o Everton, eu vou aqui trazer um relato do repórter da Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler. Estava esperando para falar com ele na zona mista. E parece que ele foi um dos últimos a sair. Estavam lá os repórteres, por motivos que nós vamos rever os lances e falar sobre os lances, acho, dos melhores momentos. Sobre o último lance, que é o gol do Garro. Que estão 2 personagens, um jogador do Corinthians que faz canhoto, que faz gol de falta, e um goleiro do Palmeiras. Então são 2 personagens importantes. E ele não quis passar na zona mista sozinho, ele volta para dentro da sala que ele estava, do vestiário, né, ali na entrada, nas zonas reservadas do Palmeiras, e chama um segurança para passar por ele, com ele, entre os repórteres. Como se os repórteres fossem obrigá-lo a falar alguma coisa. Ele pode passar pela zona mista tranquilamente e ir pro ônibus, se ele não quiser falar. Concordo que eu acho que ele deveria falar. Ele não precisava dessa blindagem. Parado. E, como eu comecei aqui, acho que tenho que falar de novo, o jogo ultrapassa essa fronteira, porque o Everton ele não está sendo criticado por esse gol. Esse ano o Everton está sendo contestado por outras coisas. Verdade. Não é? E se o Palmeiras de fato está invicto a 12 jogos, é verdade também que nos 2 jogos em que a lupa foi maior, o Palmeiras não ganhou. Ele não perdeu, no caso da Supercopa, perdeu nos pênaltis. Mas ele não ganhou. E ontem tem uma sensação de derrota. O Abel falou exatamente isso. Como perder um pênalti no final. E aí, pra mim, o que mais me chama a atenção é falta de comando. Eu falei, segurança o caramba, vem cá. Você vai sentar lá com o Abel e vai dar a resposta. Sim, o jogador não é maior que o clube. Podia parte dele, né? Do cara que é o... Mesmo que ele não... A assessoria de imprensa respondeu ao Danilo Lavieri, vi ele falando hoje de manhã, que a gente escolhe um jogador, escolheu o Marcos Rocha. Mas não isso interessa. Também não entendeu. Aí, não entendeu o que aconteceu. Não entendeu o que aconteceu. Depois do jogo, no vestiário, o Abel Ferreira, que é se ele é o líder nas coisas boas, ele é o líder nas coisas ruins. Sim. As coisas não estão dissociadas. Então ele devia levantar a mão e falar, o Everton e Gomes, vem cá que eu quero conversar com vocês. Você é o capitão, eu fiz as trocas erradas, eu cometi os meus erros e tal, e você é o goleiro do time. Goleiro super campeão, tem mais títulos que não sei quem, os números são espetaculares, mas esse é um jogo que transcende tudo isso. Venham vocês dois, sentem aqui do meu lado, vamos para a coletiva e vamos falar com o torcedor do Palmeiras. Não é com a imprensa, Perfeito. É com o torcedor do Palmeiras. É isso. O Oswaldo aqui falando, claro que como palmeirense não estou feliz com o resultado do derby, mas não é hora de caça às bruxas, culpa de fulano ou cicrano. O que precisa é o Abel se controlar mais nas coletivas, aceitar o mau resultado. A gente pode falar daqui a pouco sobre a coletiva do Abel, que eu achei bem ruim, como que eu não acho normalmente as coletivas do Abel. Mas, Arnaldo, vou diretamente para você, concretamente, por que o Palmeiras não ganhou e por que o Corinthians chegou ao empate? Porque na hora da reação do campo às coisas imprevistas, o Corinthians foi muito melhor. E eu discordo do Abel, pegando a resposta à pergunta do companheiro, em que não dava para fazer nada naquele momento. Dava sim, e o Corinthians fez muita coisa naquele momento. O Corinthians tinha, aquele momento eu digo pós-contusão do Yuri Alberto, já com o Gustavo Henrique no gol. A partir da expulsão do Cássio, o Corinthians demonstrou uma reação, não é só uma reação coletiva, foi uma reação de alguns personagens muito importantes para manter o time com alguma esperança de ter um resultado bom. E isso é difícil num jogo, sobretudo quando você não tem nem torcedor em volta. Quando o Cássio é expulso, vocês
podem notar. Quem começa a pegar as luvas do Carlos Miguel é o Yuri Alberto. E o técnico do Corinthians, não. Porque o Yuri Alberto é capaz de, numa jogada, talvez empatar o jogo. Ele muda o goleiro e vai o Gustavo Henrique. Mais do que isso, quando o Yuri Alberto permaneceu e toma aquela joelhada, como é que eu poderia classificar aquela joelhada? Depois a gente pode analisar o grau de maldade no lance do Murilo. E sai de maca sem respirar. O Corinthians de novo teve personagens importantes raciocinando sem deixar a emoção tomar conta. E é curioso, aí não tem o técnico, porque a falta está ali acontecendo. Se vocês repararem na reação do Garro e do Pedro Henrique combinando a falta, é que nem uma jogada de futebol americano, é espetacular aqui. É espetacular. Eles combinam uma forma do Pedro Henrique sofrer a segunda falta e ganhar já para que o Garro pudesse bater direto. Porque se você não bate direto com 2 a menos, você vai sofrer o contra-ataque. A única forma do Corinthians empatar lembrou a final do Super Bowl. Um esporte que pra mim não significa porcaria nenhuma. O Corinthians foi tão brilhante nesses momentos, e aí você tem que dar nome, Antônio Oliveira. Pedro Henrique, que estava estreando, o Mancini falou, Garro, além da garra do resto, porque então dá para fazer muita coisa assim até o relógio esgotar, entendeu, Tironi? Essa é a história que não dá para... Claro que dá, e isso não é treinado, isso é instintivo, e o Palmeiras é muito treinado. Quando o plano A do Palmeiras, quando o plano do Abel não dá certo, a reação fica bem complicada. E os adversários já sabem que a possibilidade de ganhar do melhor plano do Brasil é estender o jogo. Todo mundo fala isso, certo? Isso é para o São Paulo e para o Corinthians principalmente, que são os principais rivais, e para qualquer time que enfrenta o Palmeiras. Porque o Palmeiras é o time a ser seguido, é um time que a gente conhece, que a gente observa todo dia, que tem um técnico que fala as entrevistas há 3 anos, e a gente já sabe todos os detalhes, e o alvo do futebol hoje é o Palmeiras. Então, para o Palmeiras continuar vencendo, sobretudo os jogos grandes, os campeonatos, ele precisa aprimorar algumas coisas no modelo mais legal do Brasil. E essa coisa de definir o jogo é uma delas. Só que, aí que entra a ponderação do Massa. Como definir o jogo se trocas sempre pioram o time? Por nível técnico e às vezes por erro estratégico do treinador. Essa é uma questão que acompanha o Palmeiras há algum tempo. Quando o Palmeiras mata um jogo, e matar um jogo é assim, para você matar o Corinthians ou o São Paulo, você tem que fazer 3, 4, 5 a 0. Senão você não mata. Para você matar talvez um adversário mais frágil com 2 a 0, você já matou. Agora, tem vezes que o Palmeiras estende a coisa de uma tal forma que qualquer adversário pode complicar um jogo para ele, porque o nível cai demais. E ontem o Massa falou, fora o Veiga do aquecimento, né, o problema ocular, ele perdeu o capitão dele numa entrada também discutível do Romero, na minha opinião. Quebrou o dedo, bem tá? discutível. O Gomes quebrou o dedo. Verdade, fraturando o dedo. Dedo do pé. Do compatriota Romero. Aliás, Romero e Murilo precisam ser olhados com lupa. Mas estava sem o Gomes, sem o Veiga, depois sem o Zé Rafael, né, Massa? Sem o Hendrick, sem o Flaco. E aí você está sem 5 principais, meu velho. Não tem. O Naves fez uma partida perfeita. Só que ele errou o bote do Yuri Alberto. Deixou o Yuri Alberto. Por quê? Porque ele é jovem ainda. Então, a movimentação do Yuri Alberto no cruzamento do Gustavo Mosquito, o Naves fica plantado. E o Yuri Alberto, caixa. E aí você tem um jogo. A partir do 2 a 1 você tem um jogo. E a partir do 2 a 1 só raciocinou, só viveu, só respondeu o Corinthians. Isso é impressionante. Porque o trabalho é novo, o técnico é novo, os jogadores são novos e não tinha torcida. Isso que é no jogo. Como o Corinthians reagiu. E reagiu assim em diversos aspectos. Eu acho que, só para resumir o que essa partida significa, eu não tenho tanta certeza que para o Corinthians ela não signifique apenas a semana maravilhosa que o torcedor vai ter. O empate, do jeito que foi feito, o Palmeiras pode ter proporcionado uma temporada para o Corinthians.
Pode ter proporcionado. A gente sabe o poder que isso tem. Para o Palmeiras, eu não acho que acabou o mundo, não acho mesmo. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes nesse trabalho do Abel com o Palmeiras é a reação muito rápida a algum revés duro. E do jogo do São Paulo para cá, o Palmeiras já tinha mudado, já tinha encontrado o time que o Massini tanto estava procurando, né, Márcio? O Palmeiras já tinha reagido depois da derrota do São Paulo na Supercopa. Ele vai reagir para o próximo jogo, como disse o Massini. Mas tem uma situação que é o durante o jogo, durante a partir dos 20 minutos, a partir das trocas, que o Abel não controla. E os adversários já perceberam isso. E não adianta ele ficar bravo na coletiva, porque os repórteres, os jornalistas também já perceberam isso. E eles vão perguntar isso. E não é uma questão de treino, é uma questão de sensibilidade e talvez de estratégia. Que o Corinthians teve, mesmo que tenha sido numa forma assim, instintiva. Mas o Corinthians teve. O Palmeiras não teve. Aí o jogo ficou 2-2. Eu acho que depois a gente pode discutir o capítulo dos personagens goleiros, que eu acho que eles são personagens à parte em tudo o que aconteceu, né? Tanto um quanto o outro, características, virtudes, personalidade, fase, momento, são personagens importantes, tanto o Cássio quanto o Everton. Pois é, sim, são personagens, tava vendo os gols aí, né? Gente falando que houve falha do Cássio no primeiro gol. Houve. Então, eu acho... Eu não concordo. Acho que não... Ontem, olha, eu tô muito tranquila, porque eu sou uma das pessoas, não sou a única, mas eu sou uma das pessoas que acha que o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, não é o maior goleiro. Acho que a história do Cássio, e maior jogador não é melhor jogador, não é o Rivelino, não é o Sócrates, que hoje faria 70 anos. Ele é o maior jogador, na minha opinião, é o Cássio. Isso posto, e olimpicamente eu acho que eu vi todos os jogos do Cássio no Corinthians, acho que eu não perdi nenhum. Ontem acho que foi o pior jogo coletivo, inteiro do Cássio no Corinthians. Ele errou tudo ontem. Ele errou todas as reposições. O Corinthians no lance, né? O Hendrick, mas tudo bem. Mas o goleiro tá lá para pegar, né? Sim. Eu sempre falo isso, falarei sobre o Cássio também. O Cássio errou reposição de bola. Quando o Massini fala assim, poxa, como é que um Piquerez não chutou a bola no gol? O Flaco Lopes chutou com 3 minutos de jogo e o Cássio fez assim para ele. O Cássio estava inseguro. O Cássio errou todas as reposições de bola. O Cássio proporcionou o Palmeiras no campo do Corinthians, no campo de ataque do Corinthians, muitas vezes com chute direto para fora, em que os jogadores não conseguiam dominar. Neste lance, vocês podem... a única coisa que eu posso discutir e que eu notei no campo é que tanto esse gol como o gol que o Everton falha do Yuri Alberto, que eu também acho que ele falhou, a bola quica exatamente no mesmo lugar da pequena área. Preste atenção. Ela quica ali. Aqui o Cássio está deitado, bate na mão dele. E no lance do gol do Yuri Alberto, a bola quica ali também. Uhum. O gramado parecia muito bom. Só estou dizendo que é no mesmo gol, que 2 falhas, só que o Everton tenta escolher o canto do chute do Yuri Alberto. Acho que ontem o Cássio foi muito mal, a ponto de, do lance em que ele foi expulso, ele saiu errado. A bola enganou, o kick da bola enganou o Cássio. Então, do começo ao fim, acho que ontem foi um dos piores jogos do Cássio, do conjunto da obra, pelo Corinthians. Eu acho isso. Uhum. Então, isso colocado, o Cássio no vestiário e no campo, no vestiário com os jogadores, depois do jogo, ele tem uma postura que o Everton ontem não teve. E acho que sim, o Cássio tem uma questão, todas as vezes, todos os começos de temporada, há 5 temporadas, desde 2019, que o preparador de goleiros do Corinthians, da comissão fixa, diz que o Cássio se condiciona jogando, que ele não se condiciona treinando, porque você não treina 90 minutos, você não treina a reação, tal. Você não treina o sistema defensivo maravilhoso do Corinthians contra. Então, o Cássio seria um goleiro que, por isso que o Cássio entra numa forma que a gente fica com a memória Cássio, do meio para o fim da temporada todo ano. Isso colocado, ontem ele do Cássio é machucado, então ele não joga o próximo jogo ele foi expulso, não joga o próximo jogo do Paulista, saiu machucado, não joga pela Copa do Brasil. A discussão como que eu vou dizer isso? No caso dos mamíferos, desmamar do Cássio, ela vai ter que acontecer em algum momento. No final do ano, com a lista de dispensas que incluiu, por exemplo, o Renato Augusto, que não é do tamanho do Cássio dentro do Corinthians, mas tem uma idolatria,
ela chegou a respingar um pouco no Cássio e imediatamente a nova diretoria entrou para dizer, não, o Cássio é inegociável, o Cássio é um patrimônio do Corinthians, e fez muito bem. O Cássio é um patrimônio do Corinthians. Ia ter fila no CT Joaquim Grava para buscar o Cássio. O Renato queria, o Flamengo queria, não sei quem queria. Então, o Cássio tem que ser protegido também. Mas o Cássio não é maior que o Corinthians. Ele pode ser o maior jogador da história do Corinthians, mas ele não é maior que o Corinthians. Essa contusão dele, não estou falando nem da expulsão, porque a expulsão seria substituída pelo Carlos Miguel e no outro jogo ele voltaria. Como já aconteceu com outros cartões amarelos, por exemplo. Mas essa contusão dele pode fazer com que o Corinthians, nova comissão técnica, o novo preparador físico, a nova comissão técnica, a nova diretoria, pense num plano diferente para a volta do Cássio. Acho que isso vai ser necessário fazer com alguma frieza, que eu não sei se esses personagens todos ainda são capazes de fazer. Mas acho que essa contusão, principalmente, ele tem uma contusão no quadril, pode proporcionar uma conversa séria, e nesse caso científica, e não passional do torcedor que acha, o Cássio já deu, faz uma estátua e manda embora, que é o que você vai ler aí nas redes sociais. Nesse caso, diferentemente do sentimento do Derby, essa tem que ser uma conversa séria. Com o jogador, com o preparador de goleiro, com o preparador físico e com o novo técnico. Porque se o novo técnico quer fazer saidinha de bola, com o Cássio não dá. Ou ele muda o jeito de jogar, ou vai ser sofrimento todo jogo. O Matheus aqui, Arnaldo, ele fala o seguinte: detesto concordar com o Arnaldo, mas ele tem total razão. O Palmeiras é o mecanismo. Se alguma engrenagem falha, a estrutura desmonta. Massa, falando em goleiros... Só um negócio, Tirone. Fala. Desculpa, passando para o Massa sobre o Cássio, só para emendar a Marília, e acho que daí talvez o Massa possa comparar com a questão do Everton. A questão do Cássio me lembra muito a do Rogério Ceni, mais até do que a do Marcos, né? A única diferença, o Rogério Ceni jogava com os pés, o Cássio não. O maior jogador da história do clube não é maior que o clube. Agora, para eventualmente propor alguma coisa diferente, que não a titularidade perpétua a esse jogador, é muito difícil. Ninguém tem coragem de fazer isso. E a coisa, às vezes, acaba partindo do próprio jogador. No caso do Rogério, precisou de ter uma contusão, a segunda série, irreversível, para ele sair, para ele parar. No caso do Marcos, né, Massa, várias lesões também para acontecer isso. E ninguém está torcendo aqui, evidentemente, para a lesão do Cássio ser séria. Agora, você tem que entender também que o goleiro hoje, ele tem que participar do jogo de uma outra forma, literalmente, né? E foi assim com o Rogério também, ele já não conseguia mais participar do jogo da forma que ele participava. E essa é uma questão para o Corinthians resolver daqui para frente. Eu só, aí transportando a personalidade do Cássio e ele encara as coisas no clube, lembram também, cada um com seu estilo, Rogério e Marcos. Porque na ruim, sobretudo o Marcos, era ele que dava a cara. Como o Marcos fez, o Cássio faz também. O Cássio foi chamado no cantão, né, nesse início de ano, pela nova diretoria do Corinthians, porque ele dá a cara. O Everton não é esse tipo de jogador, não é esse tipo de goleiro. Nunca foi, nunca será. Ele pode superar o Marcos em número de partidas, em troféus, em convocações pela seleção. Não, isso não vai dar, porque o Marcos ainda foi campeão do mundo, protagonista. Mas em todos os números possíveis, mas em termos de personalidade, ele não tem essa personalidade. Então, o Cássio fez uma partida horrível, mas ele foi importante em 2 lances fundamentais do jogo. Sereto. Como disse o Veloso, né? Ele trocou o gol pelo cartão vermelho. Verdade. Esse lance aí ele foi importante. E você sabe que o Yuri Alberto iria pro gol. Mas o Gustavo quis, né? O Gustavo quis na hora ali, não, porque tá perdendo por 2-1, então fica o Yuri Alberto no ataque, porque pode ser que o Yuri Alberto faça o gol de empate. Na hora eles decidiram e o Gustavo Henrique foi pro... Talvez se o Yuri Alberto fosse pro gol, o Corinthians não teria vencido. Mas o melhor goleiro do Corinthians foi o Ranieri. Foi o Ranieri, que fez a defesa. Ranieri foi bom. O Ranieri fez a defesa espetacular no último lance ali. Então vamos lá, vem aqui. Em relação ao Corinthians ganhar um ponto, Souza, ele briga com a Inter de Limeira, ele briga com Mirassol para tentar a classificação. Tem 3 jogos: Ponte Preta, Santo André e Água Santa. Ou Ponte Preta, Água Santa e Santo André. Eu não sei, mais ou menos. Flaco Lopes metendo gol aí, ó, todos os jogos. Até no derby ele deixou a marca dele pela primeira vez, né? Deixando a marca dele no derby aí. E o Hendrick também, né? Jogador mais jovem a marcar aí no derby com a camisa do Verdão. Galera, vamos deixando aí, então um positivo pra cima. Vamos se inscrevendo se não é inscrito ainda e deixando aquele like.
Olha só, nos próximos vídeos a gente fala mais aí sobre o Rômulo, quem sabe, sobre as notícias do maior campeão do Brasil. Te vejo lá. Avante palestra!